Estamos aqui para mais um estudo do livro de Mateus e hoje finalmente nós vamos entrar no texto bíblico, né? E vamos fazer aí as nossas primeiras considerações. Eu espero que vocês gostem e sem muitas delongas, vamos lá. Eu queria apresentar para vocês inicialmente a ferramenta bíblica que eu utilizo. É um software instalado no meu computador chamado Logos. É um software de primeira ponta, digamos assim, né? Ele tem muitos recursos, porque muitas pessoas podem ficar curiosas, né? E saber da onde, enfim, é um programa pago, infelizmente não é acessível de forma gratuita, e é baseado nele que a gente vai tentar fazer os estudos, né? Então nós vamos aqui para a Bíblia. Sempre que possível, nós vamos usar a Bíblia Nova Almeida atualizada, para quem quiser saber as versões da Bíblia que a gente está usando. E a Almeida Revista atualizada, porque essa Bíblia aqui nesse software, ela tem uma característica interessante. Quando eu clico aqui nesse botãozinho, o software insere embaixo da linha em português o texto em grego e a transliteração, né? Então, por exemplo, só para fazer um teste para mostrar para vocês, olha, aqui está a palavra Cristo em português, aqui está a palavra Christos em grego e aqui está a transliteração do grego, ok? Isso sempre que possível, que um olhar sobre a palavra grega ou hebraica, porque grega para o Novo Testamento, hebraica para o Antigo Testamento, mas sempre que o contato com esses originais da língua for importante, nós lançaremos mão desse recurso, que é o recurso que essa Bíblia apresenta, que nós chamamos de Bíblia interlinear. Ela apresenta a relação entre línguas, no caso aqui, do português para o grego ou do português para o hebraico, se for Antigo ou se for Novo Testamento. Tá bom? Então vamos lá. Capítulo 1 de Mateus começa com a genealogia de Jesus Cristo. Então vamos ler aí do versículo 1 até o versículo 17. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor,
Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio da Babilônia até o Cristo, 14 gerações. Então, pessoal, esse é um primeiro contato aí com o livro de Mateus. E ele começa com essa forma um pouco sui generis, para não dizer estranha, né? Com esse monte de nome, um gerando o outro e um vindo após o outro. Então, vamos conversar um pouquinho sobre este nome aqui, ó, genealogia, que é o que significa essa sequência de nomes aí. Então, vamos bater um papo sobre genealogia. Vamos usar aqui o dicionário da Ian Corriel, que é de uma escola bastante conceituada, né, de dicionário e de interpretação bíblica, de comentários, né? E como está em inglês, nós já procuramos fazer a conversão aí, a tradução, e vamos ler aqui em português o que esse dicionário traz sobre genealogia, né? Então, genealogias são registros da descendência de uma pessoa ou grupo de um ancestral ou ancestrais. O Antigo Testamento contém cerca de 25 genealogias de complexidade variável, um fato que sugere que a genealogia teve um papel importante na vida e no pensamento dos israelitas. Nós vamos ver, gente, que essa forma de escrever, essa forma da literatura dos escribas israelitas é uma coisa extremamente comum. Então Mateus está lançando mão de um artifício, de uma condição, uma forma de escrever que para ele, que é judeu, é uma coisa extremamente do dia a dia, e principalmente para eles que estudavam muito o Antigo Testamento, nós vamos ver que o Antigo Testamento está repleto de outros textos que mantêm essa mesma formatação, esse mesmo gênero de se escrever, chamado de genealogia. Então, por exemplo, se nós formos aqui em Gênesis 5:1, que fala aqui dos descendentes de Adão, olha, este é o livro da genealogia de Adão. No dia que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Então, aqui vem falando da evolução da criação a partir de Adão. No capítulo 10, nós temos o descendente de Noé. Ó. São estas as gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal. Então são várias as passagens. Crônicas, por exemplo, o livro de Crônicas, os descendentes aqui de Noé, um nome atrás do outro. Olha. Então são vários livros na tradição judaica que essa metodologia é adotada, ok? Entender um pouquinho por que eles fazem isso, né? Uma coisa interessante para nós acrescentarmos, indo aqui no comentário do Bruce Wade, do livro Gênesis. Bruce Wade, que, gente, é um grande
um grande estudioso, um grande pesquisador, uma pessoa de bastante renome na academia. E depois, se vocês quiserem, podem pesquisar aí no Google. Vocês vão ver que o Bruce Wake tem um grande currículo aí na área da teologia. Mas o que ele explica para nós quando ele comenta o livro Gênesis? Que a estrutura básica do livro Gênesis está na forma de Toledô. O que são Toledôs? Toledôs são gerações. A palavra Toledô significa gerações. Então, se nós pegarmos aqui o relato da linhagem dos céus e da terra, que está em Gênesis, aqui, esta é a gênese dos céus e da terra, está no capítulo 2, versículo 4 do livro de Gênesis. Quando nós colocamos aqui a palavra hebraica, usando aquele recurso da Bíblia interlinear, que é esse recurso de acrescentar a língua original e a transliteração, nós vamos ver que a palavra Gênese é quando nós transliteramos para o hebraico, se chama Toledô. Então, a Gênese, a criação, a palavra é Toledô. Por isso que o Bruce Wake está explicando aqui que a estrutura do livro Gênese está colocada a partir de Toledôs, de gerações, de descendências. Então ele faz uma separação onde ele diz que são 10, a partir da primeira criação, que é a criação do cosmos. O autor de Gênesis introduz 10 novas iniciativas divinas na história da salvação, com um tópico de Toledô, ou seja, é um relato de uma nova linhagem, de uma nova geração, digamos assim. Então, o livro de Gênesis começa com a geração da própria Terra, porque aí é o princípio da criação, que o Deus cria os céus e a terra. Então essa é a primeira Toledô. Essa é a primeira geração, a primeira gênese que a Bíblia nos traz. É a própria gênese da criação do planeta Terra, que está logo no início do capítulo de Gênesis. Mas após o prólogo que representa essa criação do cosmos, o Bruce Wake, ele identificou que o autor de Gênesis introduziu 10 novas iniciativas divinas que ele chamou a linhagem dos céus e da terra, a linhagem de Adão, a linhagem de Noé, a linhagem dos filhos de Noé, de Sem, de Tera. Então são estruturas de Toledô. Este é o livro da genealogia de Adão, nós já mostramos isso. De Esaú, lá no capítulo 36, são estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Então, além da genealogia ser uma forma de se escrever, ela também configura uma estrutura de apresentação, de delimitação, de segregação, ok? Nós não vamos entrar muito nesse detalhe, é só para explicar que a genealogia é algo comum para eles, inclusive na questão literária, ela é uma modelagem como se fossem capítulos de trechos, né, de passagens ou de épocas, digamos assim. Mas não é a nossa intenção aqui nos aprofundarmos nisso. O que nós queremos trazer com relação à genealogia com mais profundidade é que existem 2 tipos de genealogia, a chamada segmentada, e tem aquilo que é chamado de genealogia linear. Está aqui, as genealogias lineares. São 2, né? Então, a segmentada reflete status, direitos e obrigações de uma pessoa.
e normalmente são expressas com laço de parentesco, né? Os iguais sociais são expressos como irmãos, irmãs ou primos. Os inferiores sociais são expressos como filhos e os superiores sociais como pais ou avós. Essas genealogias refletem a realidade social e não necessariamente a realidade biológica. As genealogias lineares relacionam um indivíduo ou grupo a um indivíduo ou grupo no passado e são usadas para apoiar reivindicações de poder ou propriedade. As genealogias lineares podem ser descendentes, descendo as gerações de pai para filho, ou ascendentes, subindo gerações de filho para pai. As genealogias segmentadas normalmente não recuam mais de 5 gerações, mas as genealogias lineares podem se estender até 19 gerações, embora raramente cheguem tão longe. As sociedades que valorizam e usam genealogias segmentadas para expressar relacionamentos familiares também tendem a usar genealogias metaforicamente para indicar os relacionamentos de indivíduos e grupos em outros aspectos da vida social. Se uma genealogia pode ser usada para relacionar membros de uma família real, também pode ser usada para expressar os relacionamentos políticos entre famílias que não são realmente relacionadas uma a outra, sobre a ótica da questão de descendência mesmo familiar, né? É mais voltada para uma descendência moral, né? Então, dessa maneira, todo o sistema político pode ser concebido como uma família numerosa e descrito usando o idioma da genealogia. Da mesma forma, os relacionamentos de status podem ser expressos genealogicamente, assim como a posição econômica, a localização geográfica ou a posição de culto. O que está sendo dito aqui, pessoal? É que a genealogia ela quer mostrar um veio de descendência e de geratriz, onde o ancestral ele foi passando de geração em geração alguma tradição, alguma forma de lidar com política, com cultos, com informações, e esse ancestral vai ensinando para o seu filho, e o filho vai ensinando para os seus descendentes, e a oralidade e a atitude e o comportamento, ele também vai sendo passado de geração para geração. Então é nesse sentido que a genealogia é colocada aqui para nós, ok? Uma coisa interessante que eu queria registrar, isso depois lá na frente nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, é que como a genealogia fala da ancestralidade, os ancestrais são aqueles de quem uma pessoa é descendente, literal ou figurativamente, já vimos isso. Mas é importante que o termo ancestral geralmente se refere a antepassados masculinos. Então, se o termo ancestral normalmente está ligado a antepassados masculinos, da mesma forma, as genealogias normalmente listam ancestrais masculinos. Essa é uma informação importante, nós vamos voltar a ela quando nós estudarmos alguns nomes que constam na genealogia de Jesus. E no caso de Mateus, usando aqui o comentário, o Word Biblical Commentary, ele vai dizer para a gente que esse livro da origem, ou pergaminho genealógico, que consta do início do Evangelho de Mateus, essa palavra Biblos, Gênesis, é exatamente assim que consta no Evangelho de Mateus, no início. Se a gente abrir aqui a Bíblia interlinear, aqui ó, Biblo,
Biblos, Gênesis. E aqui a transliteração. E olha que interessante, né? Nada que os judeus escrevem é sem fundamento, gente. Veja que a própria palavra em grego da genealogia reflete o nome do primeiro livro do Antigo Testamento. Lá, livro de Gênesis, porque fala da criação da terra, e aqui livro de Gênesis, que fala de uma outra criação a partir do Cristo. Então, já havendo aqui uma clara menção de Mateus se referindo ao primeiro livro do Antigo Testamento, fazendo uma ligadura, fazendo um ponto de apoio. Lembrando, gente, que nessa época não havia registros tecnológicos, né? E nem outro tipo de vinculação, de organização para fazer as remissões, digamos assim, as remissões entre textos. Então, os livros sempre vão repetir frases de outros livros mais antigos, os livros mais recentes, quando querem fazer uma remissão, eles citam frases inteiras, versículos inteiros dos livros anteriores. E não é diferente quando nós fazemos hoje um artigo científico, né? Lógico que hoje tem toda uma metodologia, tem toda uma orientação, mas os judeus já faziam isso desde a antiguidade, trazendo para os livros mais atuais, mais novos, as referências para os livros anteriores. Aqui está o exemplo. Gênesis, constando o livro de Gênesis de Jesus Cristo, fazendo a remissão ao livro Gênesis da criação da Terra. Ok? Mas qual é a intenção aqui de Mateus em ter feito isso, né? Então, o livro da origem, ou pergaminho genealógico, é deliberadamente uma alusão ao título da forma usado pela Septuaginta, que é essa siglazinha aqui, que é do livro Gênesis, né? A palavra hebraica subjacente, que é Toledô, que é o livro das gerações, que pode ser usado para introduzir genealogias e narrativas históricas. Então, as palavras refletem o hebraico da Sefer Toledô, que em Gênesis significa registro genealógico. Aqui é apenas um detalhe técnico, né? A gente já explicou isso um pouquinho, mas aqui, olha, é óbvio que nesse começo, Mateus deseja chamar a atenção para o momento importante, mesmo sagrado, da genealogia, e, portanto, assim como a história da criação, lá da Terra, né? Começou com o uso dessa fórmula, referindo-se às gerações dos céus e da terra, ou o livro das gerações de Adão, por exemplo, agora estamos no cumprimento do plano de Deus em matéria de importância correspondente. Nesse sentido, as palavras de abertura de Mateus têm impacto semelhante a uma geração, a um início, a um livro da origem do Evangelho para a humanidade. Ok? Então, aqui tem uma característica importante da palavra genealogia. E então já explicamos a palavra que fala das gerações, que fala das descendências ou das ascendências, né? A gente também não pretende se demorar muito nisso. No caso, agora, antes da gente explicar um pouquinho sobre esses nomes, o próprio nome de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, eu vou pular para o verbo gerou, porque aqui nós vamos ter uma primeira apresentação da nossa metodologia de estudo do Evangelho. Para isso, aqui, pessoal, nós temos o registro do nascimento de Caim e Abel, está no capítulo 4 do livro de Gênesis, onde fala o seguinte: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor.
Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você domine. Na sequência, mesmo Deus tendo conversado com Caim, Caim não se conteve e vem o primeiro homicídio na Bíblia, né? Caim disse a Abel, o seu irmão: Vamos ao campo? Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Mas também nós temos uma passagem mais à frente, depois da morte de Caim, aonde no versículo 25 do capítulo 4, está dito que tornou Adão a coabitar com sua mulher, ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Eva disse em relação a Sete: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, só resumindo: Caim, Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva. Abel tem a oferta aceita pelo Senhor, o Senhor dando a ele então a primogenitura. Entre os dois, o primogênito seria Abel e não Caim. Caim não suporta isso, até porque ele foi o primeiro de fato a nascer, e Abel foi o segundo, mas Deus inverteu a ordem, deu ao segundo a primogenitura e não se agradou das ofertas de Caim. E Caim se enciumou, e mesmo Deus tendo alertado, ele foi lá e matou Abel. Mas, versículos à frente, Deus dá a Eva um novo filho. Esse novo filho chama Sete. Sete tem um filho chamado Enos, e a Bíblia diz que a partir da geração de Sete, que gerou Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Por que isso é importante? Quando nós olhamos aqui a linhagem de Adão, Eva, Caim, Abel e Sete, nós vemos que Abel foi eliminado e Caim seguiu com a linhagem dele. E lá na frente veio o Sete em substituição a Abel. Ele deu um filho chamado Enos, e aqui começou um programa de louvor, de invocação do nome do Senhor. Então, enquanto aqui nós temos uma linhagem de assassinato, Deus traz Sete para Adão e Eva, e a linhagem de Sete, através de Enos, começa uma linhagem de louvor. Isso é importante, gente, porque aqui nós temos Adão e a linhagem de Sete. E aqui vem a linhagem de Caim e outros filhos, que é uma linhagem que nasceu do primeiro assassino bíblico. E isso tem consequências. Isso é a introdução do mal no mundo, a partir, lógico, da serpente, da história do paraíso, né? Mas olha que interessante, a linhagem de Sete, a genealogia de Sete, que gera Enos, Cainã, Maalalel,
Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Noé tem um filho chamado Sem, o outro é Cã e Jafé. O filho Sem, que está aqui, ele gera o filho Arfaxade, mas leva outro, que o Arfaxade leva Selá, Éber. O Éber tem dois filhos, mas tem esse Peleg, que gera Reu, Serug, Naor, Terá e Abraão. E Jesus Cristo, um dos codinomes que ele recebe logo no primeiro versículo de Mateus é Jesus Cristo, filho de Davi e também filho de Abraão. Então olha que interessante, gente. Desde Adão, através de Sete, tem uma linhagem que chega em Noé. De Noé vem Sem passa aqui em Éber, chega em Peleg e vai até Abraão. Aqui já tem um primeiro grande olhar, pessoal. Tivemos lá na frente o primeiro assassinato. Abel foi-se. Mas Sete, o terceiro filho de Adão, por ele ter gerado um filho e todos eles começaram a invocar e a louvar e a procurar sempre o nome do Senhor, a descendência de Sete culmina com Abraão, que é com quem Deus vai fazer a primeira aliança bíblica, e não por menos esse nome está logo, essa condição de ser filho de Abraão consta ali na linhagem do Cristo. Considerando que a genealogia quer transmitir esta antecedência, então nós estamos entendendo que Mateus está fazendo uso da literatura judaica para explicar que Jesus Cristo está vinculado não à linhagem do mundo do primeiro assassinato, mas à linhagem do mundo que trouxe o temor a Deus e o amor a Deus e o louvor e essa aproximação com o divino. E em função disso, dessa separação desde o início da representação bíblica, da linhagem do afastamento de Deus e da linhagem da descendência da aproximação de Deus, esse verbo gerar, dessa geração, dessa descendência, ele toma uma proporção de característica da consciência de cada personagem. Então nós temos personagens bíblicos que se afastam de Deus, seus filhos também se afastam de Deus, mas nós temos personagens bíblicos que se aproximam de Deus, que recebem bênção de Deus. Nós vamos tratar essas condições, essas variações desse comportamento dos personagens aderente a um significado da psicologia, da psicanálise, que nós chamamos de psique e de psiquismo, que são as características da alma e do conjunto de caracteres mentais de comportamento que os seres têm, que nós homens possuímos. Então nós podemos dar uma lida em alguns significados. Isso consta da internet, está aqui o link, você também pode pesquisar, www.significados.com.br psique. Lá consta que psique é a palavra com origem no grego psique, e que é usada para descrever a alma ou espírito. Também é uma palavra relacionada com a psicologia, e começou a ser usada com a conotação de mente ou ego por psicólogos contemporâneos para evitar ligações com a religião e espiritualidade. A psique humana, de acordo com Carl Jung,
consiste nos processos psíquicos que podem ser conscientes ou inconscientes. O Freud, que é o pai da psicanálise, defendeu a noção de que a psique humana está dividida em 3 partes. O id, que é a parte inconsciente, o ego, que é a parte consciente, e o superego. Daí vem uma noção importante para a nossa interpretação bíblica, a forma como nós fazemos, que é o significado de psiquismo. O que vem a ser o psiquismo? O conjunto das características psíquicas ou mentais de um ser humano relacionado à sua psique, à sua alma. Então, uma frase para dar um exemplo. Ele, uma pessoa, um homem, possui em seu psiquismo uma grande capacidade criadora. Então, é o estado mental da pessoa que mostra, que externaliza, digamos assim, a sua atitude. Então, a gente percebe quando conversa com as pessoas, se as pessoas são mais depressivas, se as pessoas são mais expansivas, se as pessoas são mais desajeitadas para determinado tipo de esporte, mas em outras atividades têm outras capacidades. Então, outras pessoas têm um psiquismo, uma psique mais para humanas, outro pode ter para exatas, e assim a gente diferencia capacidades e estruturas internas, íntimas, que por isso nós temos, né, uma infinidade de produções que os seres humanos fazem, né? Cada um, digamos assim, naquilo que lhe chega e que ele recebe com uma condição para construir algo, para inovar algo, para produzir alguma coisa para si e para a humanidade. Então aqui a gente chega num primeiro texto, gente, onde eu gostaria de lembrar o texto de Provérbios, capítulo 4, do versículo 20 a 27 do livro de Provérbios. Olha o que está dito aí. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não o deixes apartar-se dos teus olhos. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, os ensinamentos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso é importante, gente. É a nossa aprovação diante do Evangelho não está na nossa intelectualidade, não está na nossa cognição e nas afirmações apenas mentais, está nas nossas reações. De acordo com o que sentimos, nós mostramos para o mundo quem somos. Essa é uma condição fundamental para nós começarmos a estudar as Escrituras. Veja, eu estou indo num livro do Antigo Testamento, os Provérbios, onde está claro que sobre tudo que se deve guardar, guarda o sentimento, guarda a afeição, guarda os conhecimentos e os ensinamentos no coração, porque é pelo sentir, pelo agir sentindo, que a gente demonstra o quanto temos em nós de honra, de respeito, de atenção às orientações que as Escrituras trazem para a nossa vida. Então continua o autor de Provérbios, no versículo 24. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Foco no aprendizado e na busca do objetivo da nossa
da nossa melhora, da nossa sintonia e da nossa proximidade com Deus. E isso se reflete no aspecto religioso, lógico. E então, já falamos sobre o texto de Provérbios, repetindo aqui, né, que é para guardar no coração os ensinamentos, porque é do coração que procedem todas as fontes da vida. E fazemos aqui referência a um texto do Emmanuel no livro Roteiro, livro Roteiro do Espírito Emmanuel, Roteiro, aqui no capítulo 10, quando ele fala da religião, e que ele diz alguma coisa muito interessante aqui. A religião é a força que está edificando a humanidade. É a fábrica invisível do caráter e do sentimento. Então, Emmanuel explica que, por mais que as religiões tenham, algumas, historicamente, procurado caminhos de lutas, de sangue, de guerras e de dominações, de dogmáticas, mas ainda são as religiões que trazem para a humanidade os ensinamentos das Escrituras e que as pregações e que os chamamentos têm esse caráter de moralização da humanidade. Então, por isso que Emmanuel está afirmando que, por mais que tenham ocorrido desvios, é melhor que a religião continue fazendo o seu papel, que na medida que novas mentes cheguem e se apropiem com mais zelo e eliminando arestas e quedas. Vou só usar um exemplo, né, o papel do Papa Francisco agora diante dos nossos irmãos católicos, né, todo esse vigor em nome do amor, da fraternidade, do trabalho do bem, do acolhimento das pessoas que mais necessitam. Ele tem essa mensagem de que a igreja tem que ir para a rua, tem que procurar as pessoas, né? Ele chama da igreja nova como uma igreja da misericórdia, mas antes dele também os outros papas já vêm numa linhagem de tentar mudar a estrutura muito ortodoxa, digamos assim, do clero hierárquico dentro do Vaticano. Então nós temos percebido que todas as religiões têm percebido e recebido influências que está pedindo mais amor, mais fraternidade, mais união, mais respeito, principalmente respeito às diferenças, né? Então, e o Emmanuel vai dizendo aqui que milhões de criaturas encarnadas guardam ainda avançados patrimônios de animalidade. Valem-se da forma humana, como quem se aproveita de uma casa nobre para a incorporação de valores educativos. Possuem coração para registrar o bem, contudo abrigam impulsos de crueldade. O instinto da pantera, a peçonha da serpente, a voracidade do lobo ainda imperam no psiquismo de inumeráveis inteligências. E ele continua: só a religião consegue apagar as mais recônditas arestas do ser, determinando nos centros profundos de elaboração do pensamento. A religião altera gradativamente as características da alma, elevando-lhe o padrão vibratório, através da melhoria crescente de suas relações com o mundo e com os semelhantes. Então, esse texto onde o Emmanuel traz a palavra psiquismo para mostrar justamente isso. Da mesma forma que nós tivemos um primeiro assassino chamado Caim, que matou seu irmão, quando abrimos os jornais e quando vemos as notícias, ainda encontramos homens que possuem essa voracidade, que possuem essa peçonha e esses psiquismos que são de animalidade bruta, não domesticada. É uma característica dos seres humanos, onde estamos falando da sua psique, do seu arcabouço de psiquismos, de conjunto de vontade, de decisão
e como as pessoas sentem e reagem sobre o mundo. E a religião vem para ajudar a melhorar essas características dos seres humanos. Se nós formos aderentes a esse processo educativo, nós podemos mudar a nossa forma de pensar. E nós vamos perceber isso no contato com o Cristo, no contato com este irmão maior, esse Deus representado, de acordo com os nossos irmãos católicos e protestantes, representado na própria Terra. Então, por um primeiro momento, gente, era isso que eu queria deixar, explicando um pouquinho sobre o porquê que a genealogia de Mateus começa com esse monte de nomes. Isso tem uma função histórica, cultural e literária. Também tem significados de como se fosse uma corrida de bastão, sabe? Onde um corredor vai passando o bastão para o outro e ganha-se a corrida num conjunto, num trabalho de equipe, onde cada um precisa ir passando o bastão e o outro vai o aprimorando, melhorando para que o conjunto chegue no fim. Assim é esta linhagem que começou lá com Adão, começou com a criação da terra, trouxe Adão e os problemas começaram, mas mesmo com os problemas iniciados no mundo, nós tivemos uma linhagem que adorou, que buscou e que teve temor. A palavra temor é de honra, é de adoração, é de busca, é de ser guiado, ser conduzido pelas verdades de Deus para a nossa vida. E não por menos, a genealogia de Mateus vai terminar com Jesus, porque Jesus vai representar esse psiquismo, essa psique perfeita, o psiquismo de pleno amor, o psiquismo de plena misericórdia, o psiquismo de plena compaixão. E os ensinamentos do Novo Testamento, amparados pela tradição do Antigo Testamento e pelas realidades desses personagens, e nós vamos também acompanhar a evolução do psiquismo de diversos discípulos. Jesus, em contato com diversos deles, nós vamos perceber o trabalho educativo das frases, dos ensinamentos, dos discursos de Jesus, buscando justamente isso, a diminuir arestas, cuidar de comportamentos de afastamentos, de condutas não tão apropriadas, e sempre se voltando para a orientação da lei de amor, que é a lei de Deus, e o chamamento para que busquemos o caminho da nossa perfeição. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro contato com o texto bíblico e com a metodologia que a gente pretende utilizar. Tá bom? Fiquem com Deus, obrigado. Até o próximo.